Oi, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu espero que possa ajudar alguém de alguma forma que de repente pode estar passando pela mesma situação. Então, eu sou uma pessoa que eu decidi que há algum tempo que eu quero ter uma rotina saudável, praticar exercício, quero melhorar o meu corpo, quero olhar pro espelho e me sentir bem, né? Gostar daquilo que eu tô vendo. Então já faz alguns anos que eu vou à academia e também tenho seguido um plano alimentar. E desde que eu comecei a fazer essa combinação, eu vi muita diferença no meu corpo e eu entendi então que eu preciso ser disciplinada, organizada, focada para ter o resultado que eu quero. Então, enquanto eu só ia na academia e continuava comendo tudo que eu queria, eu não tinha resultado. Ou o resultado que eu queria. Então, eu entendi que tem que ser uma combinação dos dois. E aí, então, todo dia, então de segunda a sexta eu vou na academia todo dia e sigo o meu plano alimentar todos os dias. E um dia na semana eu faço a minha refeição livre. E ontem, que era pra ser essa minha refeição livre, eu comecei o meu dia normal, né? Tomando café, fazendo meu café, tudo. E após isso, eu já comecei a comer o doce. O que normalmente, até então, eu até posso comer um doce, mas sempre depois de uma grande refeição. Principalmente ali depois do almoço seria o mais ideal, né? Não precisa ser já logo de manhã. Então o que eu tava fazendo era comendo um dia que eu comia após o almoço. Mas aí ontem eu já comecei a comer o doce já logo pela manhã, depois do meu café da manhã. E eu não me dei conta, o dia foi passando, e eu só sei que eu passei ontem o dia inteiro beliscando doce. E hoje no café da manhã, eu fiz o meu café normal também, e após isso eu já comi mais doce. E aí no meu caminho pra igreja eu fiquei pensando com relação ao meu comportamento e eu vi que eu comi doce ontem e hoje, né, até então, de uma forma desenfreada, como se não me satisfazesse, porque tinha alguma coisa dentro de mim, tinha uma emoção que eu já sei, eu já identifiquei, que eu não tinha tratado, resolvido ainda, e aí com isso eu estava usando o doce como uma forma de escape. Então essa foi uma das coisas que me caiu a ficha. Eu precisava resolver aquela situação, aquela emoção que estava dentro de mim, e não deixar mais a minha emoção me controlar e não usar mais, então, o doce ali, não usar, né? Porque daí o doce tava sendo mais forte tava sendo mais forte que eu, né? Tava me controlando. E com isso também eu entendi que o que eu quero alimentar? Se eu decidir que eu sou uma pessoa que eu quero me cuidar da minha alimentação, não tem problema nenhum eu comer doce. Mas e não o dia inteiro, igual eu fiz ontem e hoje cedo. Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, não faz sentido eu comer tanto doce igual eu comi de ontem pra hoje. Porque acho que o tanto que eu comi valeu pela semana inteira que eu não comi depois do almoço. Então eu fiquei com essa pergunta na cabeça: o que eu quero alimentar? O meu espírito ou a minha carne? Né? Me veio isso na mente. E aí eu fui procurar na Bíblia o texto referente a isso e encontrei Gálatas 6:8, que fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E eu falei aqui do doce, né? Mas isso se aplica para tudo na nossa vida. Aquilo que a gente for alimentar é o que vai ficar mais forte na nossa vida. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei, tá, eu tenho que resolver aquela emoção, não posso mais deixar ela me controlar. E se eu decidir que eu quero ser uma pessoa saudável, não faz sentido eu comer o quanto que eu tô comendo, o quanto eu comi. Lógico,
um dia não vai perder todo o trabalho que eu, né, todo o meu esforço até aqui. Mas, se eu não tratar o que eu preciso tratar agora, isso vai se repetir, vai virar um ciclo, né, repetitivo, e eu não vou ter o resultado que eu quero. Eu vou ficar bem longe, vou passar bem longe do resultado que eu quero. Então, eu fiquei um pouco chateada comigo mesma por não ter me controlado, né? E eu entendo que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, e a gente tem que fazer a nossa parte. Só que muitas vezes a nossa parte é desafiadora, a gente não quer fazer, a gente não quer pagar o preço, às vezes de fazer um jejum, orar de madrugada, fazer um propósito, parar nosso tempo para ler a Bíblia. Então, né, porque tô cansada, por vários motivos. Então, é desafiador pagar o preço, às vezes. Mas é muito mais recompensador, se é que existe essa palavra, muito mais gratificante e preenche muito mais a nossa alma, tem preenchido pelo menos muito mais a minha alma, quando eu me abdico daquilo que eu quero momentaneamente para alimentar ou, né, para fortalecer algo que eu quero, talvez a longo prazo, ou talvez algo que eu quero ali, por exemplo, fortalecer meu relacionamento com Deus. Então, é muito mais gratificante, é muito mais, alimenta muito mais a minha alma quando eu me abdico daquilo que eu quero momentaneamente para viver o que eu quero a longo prazo, né? Porque quando a gente alimenta a nossa fome ali momentaneamente, ela é só prazerosa momentaneamente, ou que nem eu falei no meu caso ontem, nem momentaneamente, porque eu estava comendo e ainda assim não estava satisfeita. Só que Jesus por si só, ele nos satisfaz. Então, com isso eu vejo que tudo que a gente for fazer buscando alimentar, semear o espírito, né? Com certeza o fruto disso vai ser bem maior do que a gente pode sequer imaginar. E como diz aqui na palavra, né? Quem semeia para o espírito colherá a vida eterna. Então, quer algo maior que isso? Meu Deus. Enfim, então, o meu convite hoje é para que você possa analisar o seu comportamento e ver se de repente você também, assim como eu estava fazendo ontem e uma parte do meu dia hoje, procurando alimentar não vício, mas procurando alimentar algo dentro do teu corpo, né? Alimentar algo que a tua carne queria ali momentaneamente, porque de uma certa forma você estava fugindo daquilo que você sabia que você tinha que fazer. E em paralelo a isso, né? Isso que você tá fazendo tá te levando para perto daquilo que você quer viver? Seja qual área for da sua vida, né? Na minha pode ser a área da saúde, mas podia ser qualquer outra área. Aquilo vai te aproximar ou vai te afastar? Então, meu convite hoje é para que você também possa refletir e orar a Deus, e que eu espero que eu desejo que Ele te ajude a vencer as suas batalhas, assim como Ele tem ajudado a vencer as minhas, né? E Deus é poderoso e Ele é um Pai bom, Ele sempre está com a gente. E assim como Ele tem me ajudado, não desamparado, eu sei que Ele
vai fazer o mesmo por você. Eu espero que você seja forte, em nome de Jesus, e que você consiga vencer